Professor Helly Borges, ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, é acusado de assediar mulheres, no plural. Que coisa. Entre elas, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. E aí, professor, várias reclamações, hein? Olha, Flávia, a ONG Me Too, de combate ao assédio sexual, divulgou ontem ter recebido algumas denúncias contra o ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida. Ouvinte, eu vou abrir aspas exatamente para não me exceder e vou dizer exatamente o que a ONG escreveu num comunicado à imprensa. A Organização de Defesa das Mulheres Vítimas de Violência Sexual, Me Too Brasil, confirma com o consentimento das vítimas que recebeu denúncias de assédio sexual contra o ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos. Elas foram atendidas por meio dos canais de atendimento da organização e receberam acolhimento psicológico e jurídico. O Silvio Almeida, claro, Flávio Silva, negou as acusações e pediu para que a CGU, o Ministério da Justiça e a Procuradoria-Geral da República investiguem o caso. Mais uma vez eu vou abrir aspas. Repudio com absoluta veemência as mentiras que estão sendo associadas contra mim. Repudio tais acusações com a força do amor e do respeito que tenho pela minha esposa e pela minha amada filha de 1 ano de idade, em meio à luta que travo diariamente em favor dos direitos humanos e da cidadania neste país. Flávio, a denúncia já seria gravíssima se fosse só isso. Mas acontece que também foi divulgada pela própria organização que Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, seria uma das denunciantes também. Então olha que situação extrema, olha que situação constrangedora e grave, atinge o seio da República Brasileira, atinge em cheio a esplanada dos ministérios. A pergunta é, qual é o próximo passo? O Silvio Almeida negou ontem. Certamente, em algum momento, a Aniele Franco vai ter que se pronunciar, porque afinal de contas é uma ministra. Espera-se dela o princípio da transparência, que ela possa falar exatamente o que aconteceu. O nome dela não pode ser envolvida do nada. Ou ela vai vir a público negar ou vai vir reafirmar. A situação do Silvio Almeida deve ficar insustentável. E assim, ó, se você fosse um gestor, Flávio Silva, nessa condição, presidente Lula, por exemplo, o que você faria? Essa é a pergunta. Passaria pano? A Janja, esposa do presidente Lula, acabou de postar uma foto nas redes sociais beijando a testa da Aniele. Bota mais uma pressão para cima do Lula. O que faria o Lula? O que fará o Lula? Para ser correto? Qual a atitude, professor? Para ser correto, para não deixar sombra de dúvida sobre o posicionamento ideológico da presidência da República, afastar imediatamente o Silvio Almeida. Afastar e dizer o seguinte, olha, ele vai se defender sem o cargo. Se daqui um pouco se comprovar que as denúncias são infundadas, ele retorna. Agora, se as denúncias forem reais, o afastamento foi feito na hora correta e ele que pague com a força da lei. E o Lula vai tomar essa decisão, professor? Pois é, o Lula é sempre muito... A gente costuma ter um termo novo aí entre a juventude, que não é um termo para nossa época, talvez para Osmar. É aquele cara que tá sabonetando. Sabonetando. Sabonetando é aquele cara que ele tá sempre em cima do muro. Ele tá bem com todo mundo. Ele não toma nenhuma atitude danosa, assim, ou uma atitude que escancare uma escolha. Não, pelo contrário, ele tá sempre pisando ali dos dois lados. Então, o Lula tem, por natureza, ser um sabonetando, né? É um cara sabonete nesse sentido. Agora ele vai ter que se posicionar, senão vai pegar muito mal pro governo dele.